Fala galera, sejam bem-vindos ao segundo episódio da série sobre REST API e hoje a gente vai colocar a mão na massa, a gente vai estruturar o nosso projeto, vai estruturar as camadas da nossa API, tá? Vamos fazer uma interação com o banco de dados, vamos definir quais são os serviços que a gente vai criar, vamos falar dos métodos. Né? Mas a ideia é que ao longo dos próximos episódios a gente vai abordando outros aspectos, né? Códigos de retorno, documentação, segurança, entre outras coisas. Bem, falando em API, essa série ela tem o apoio da Link API, que é uma plataforma completa de integração, totalmente escalável, 100% brasileira e principalmente feita de dev para dev. Então, se você possui grandes desafios no desenvolvimento de integrações, automação de fluxos, gestão das APIs, se a tua empresa está passando por essa transformação digital, você precisa conhecer a Link API. E olha só, eles liberaram um trial para você poder testar todo o poder da plataforma, então basta clicar aqui no link da descrição para você fazer um teste totalmente gratuito. Bem, você está chegando agora no canal, não deixe de se inscrever, de ativar as notificações, só assim você vai ficar sabendo de tudo em primeira mão. Toda semana tem vídeo novo. Então, vamos lá! Muito bem, a partir de agora a gente vai começar a desenvolver um cenário, né, que vai ser utilizado em todos os episódios, em cada um deles, trazendo um aspecto diferente do desenvolvimento da API. Hoje a gente vai falar sobre métodos, depois sobre status code, sobre eventualmente a documentação da API, a monetização, a segurança, enfim, são vários aspectos que a gente tem que trabalhar. Tá? E aí, o exemplo que eu escolhi foi a modelagem de um blog, porque blog tem post, post tem comentário, né? Post tem autor, autor de certa forma você também pode chegar nos posts, você pode ter múltiplos blogs sendo acessados nessa mesma plataforma. Então eu estou visualizando que a gente tem uma certa navegabilidade nessa API. Tá? Então, para começar, vale a pena dizer o seguinte, eu estou criando todo esse código dentro do nosso repositório no GitHub. Então lá no meu GitHub, o link está aqui na descrição. Tá? Você vai entrar na pasta REST API, esse é o episódio 2, então underline 2. Tá? E assim por diante, assim a gente tem as versões do código melhor organizadas na linha do tempo. Né? Bem, para começar, eu queria criar a base de dados. Para a gente já partir de uma coisa bem concreta. Tá? Lembrando que quando você está no teu projeto, não necessariamente você vai começar pela base de dados. Você pode começar modelando a tela, modelando as entidades, né? Ou eventualmente modelando tabelas do banco. Vou criar uma pasta chamada database pelo seguinte. Dentro dessa pasta eu vou colocar não só o script de criação básica, a gente vai usar um banco de dados Postgre, mas se você quiser usar, sei lá, MySQL, se você quiser usar um MongoDB, se você quiser usar outros, não tem problema. Tá bom? Então, ó, create.sql, esse é o nosso script base. Se eu tiver alterações, eu vou fazendo uma espécie de migration, uma espécie de transformação. Então, eu vou criando outros arquivos para a gente também versionar essa evolução da base. Tá? Bem, como você sabe, você vai ter que criar primeiro uma database, onde você vai se conectar. Né? E aí, uma vez que isso tenha sido feito, eu vou criar um esquema chamado blog. Um esquema é uma espécie de separação lógica entre essas tabelas. Você pode, na mesma database, às vezes você tem uma arquitetura onde você quer dividir um pouco mais essas tabelas como se fossem, fazer uma alusão aqui a Domain Driven Design, né? Como se fossem bounded contexts. Enfim, você pode ter uma divisão um pouco mais lógica. Né? E aí eu vou criar um create table blog.post. Então, essa tabela que vai guardar os posts, bem simples, tá, pessoal? Não vou usar nada, extensões, nada disso, tá? Vou criar um ID que é do tipo serial e é primary key, ou seja, sempre que eu fizer uma inserção ele vai ser incrementado. Vou criar um title, que é um text, e eu vou definir que ele é not null, não quero que ele seja alterado. Eu tenho contents. Content também não faz muito sentido que seja, né, nulo, então vou definir como not null também. E eu vou ter um date, que vai ser a data de criação,
desse post, que é um timestamp, né? Tem data, tem hora, e default now pega, por padrão, a data do momento da criação. Tá? Perfeito. Feito isso, o que vai acontecer? Eu vou vir aqui num Query Analyzer, aí você pode usar o que você gostar mais. Né? Eu já criei o esquema, não vou precisar criar de novo, vou criar a tabela. Então, copiei a tabela daqui, vou colar. Table created. Deixa eu ver se eu tenho um zoom aqui nesse negócio. Fonte bigger. Legal, ele ignora, olha só. Que louco. Já tinha feito. Foi. Tem que apertar várias vezes. Né? Então, fizemos a criação da nossa tabela. Se eu fizer aqui, select asterisco from blog.post, sua tabela está vazia. Tá? Bem, feita essa primeira etapa, então vamos começar a criar o nosso projeto usando Node.js. Tá? Eu estou aqui no meu terminal, eu já entrei nessa pasta, então está aqui dentro da pasta YouTube, que é o repositório que eu compartilho o código de todas as séries do canal. Eu tenho aqui uma pasta chamada REST API 2, vou até dar mais um pouquinho de zoom, e aí eu vou instalar algumas dependências que a gente vai precisar usar. Tá? A primeira dependência que eu vou instalar vai ser... Bom, primeiro vamos inicializar, né? npm init, vou criar um package.json. Então ele vai definir esse package.json. Pode ver que ele foi criado aqui. E aí na sequência eu vou instalar algumas dependências. npm install, vou usar o Express, você pode usar a biblioteca que você eventualmente gostar mais, fica totalmente à vontade. Tá? Todas elas vão permitir que a gente consiga modelar bem a nossa API. Eu vou usar também o Body Parser, que vai servir para que a gente possa usar em conjunto com o Express para fazer justamente o tratamento desse corpo da requisição. Né? Além disso, como eu vou interagir com o Postgres, eu vou instalar pgpromise, que é uma biblioteca que vai permitir com que eu faça a conexão, com que eu envie esses comandos para o banco de dados, select, insert, update, delete, entre outros. Né? E para testar esse negócio todo, a gente vai usar o Jest e também dentro do Jest, como a gente vai fazer testes de integração bem simples nesse momento, eu vou usar o Axios. Coisa pra caramba, né? Então, essas são as dependências, eu vou salvar essas dependências no meu package.json. Tá? Você vai ver que ele vai começar a ser atualizado aqui. E aí, com isso, a gente vai conseguir criar esse nosso projeto. Eventualmente, a gente vai talvez instalar uma ou outra biblioteca. Tá? O foco não necessariamente é na criação de testes, o foco não necessariamente é em banco de dados, mas eu acho que a gente consegue criar um exemplo muito mais completo dessa forma. Bem, dependências instaladas, você vê que a gente instalou em tempo real aqui. E aí, você vê que ele já vai começar a dizer assim, essa mensagem é importante principalmente para quem está começando. Né? Ele vai dizer, olha, existem muitos arquivos detectados aqui por esse plugin do Git. Por quê? Porque a gente não tem um arquivo chamado .gitignore. Então eu vou colocar o node modules aqui dentro, pronto, está salvo. Né? Por quê? Senão, tudo isso que eu instalei e que está aqui nessa pasta, ele vai tentar começar a analisar para ver se tem alguma diferença nesses arquivos e você vai ver que a performance da tua máquina eventualmente vai sofrer um pouquinho. Né? Então, já colocamos aqui o gitignore. Legal, muitos projetos quando você cria, usando alguma ferramenta, ele já define para você, inclusive com vários padrões, mas está fazendo do zero, que eu acho que fica mais fácil de entender. Tá? Bem, estrutura de pastas. Não tem regra para esse tipo de coisa. Eu vou propor uma estrutura e aí você adequa às suas necessidades. Tá? Então, você vê que, deixa eu criar aqui uma pasta chamada server. Por que eu estou criando uma pasta chamada server? Eventualmente eu vou ter uma pasta chamada client, eventualmente eu tenho pacotes às vezes um pouco diferentes. Por hora eu vou deixar de uma forma mais simples, mas eu já quero começar a segmentar isso. Tá? Eventualmente eu posso ter no mesmo projeto front-end e back-end. Isso
no mundo real não é a melhor das práticas, porque eu acho que você pode ter deployments completamente independentes, eventualmente botar o teu cliente num CloudFront, num CDN, mas vamos fazer essa segmentação e a gente vai analisando como é que vai ficando, tá? Dentro de servidor, eu vou criar uma pasta. E aí a gente vai começar agora a quebrar um pouco isso, tá? Uma pasta chamada route, que é basicamente a pasta. Ó, se quiser criar por aqui até, deixa eu entrar aqui, ó, server. Ó, tá lá, tem route aqui, né? Então, podemos ir criando por aqui mesmo. Além de route, a gente pode ter outras pastas. Route vai servir para armazenar as rotas, ou seja, os trechos de código que vão tratar as requisições que estão chegando e fazer o repasse disso para outras camadas da aplicação. Tá? É como se eu estivesse na borda da arquitetura. Bom, embaixo disso, eu vou criar uma pasta chamada service, né? Então, já tenho aqui route em geral vai delegar para service, e aí eu vou criar também uma pasta chamada data. Para quê? Para não ter acoplamento entre o meu service e o meu data e minhas queries que eu vou fazer para interagir com o banco de dados, né? Além disso, eu tenho algumas necessidades também, como por exemplo a criação da conexão com o banco, a gestão dessa conexão. Então, vou criar uma pasta chamada infra também, para que a gente possa lidar com essas configurações, né? Então, você vê que é uma estrutura de pasta bem simples, bem sutil. Vou criar mais uma ainda chamada teste, para que a gente crie os nossos testes automatizados, para evitar ter que usar um Postman, alguma ferramenta para ficar interagindo de uma forma muito braçal. Já vai ter que fazer isso o tempo todo, né? Muito bem, então aqui a gente tem a estrutura básica e é em cima disso que a gente vai começar a construir. Bem, então para começar, eu vou criar um arquivo chamado, dentro da pasta server, tá? Um arquivo chamado, aí você pode usar server.js, pode ser index.js, main.js, api.js, escolhe o nome que você achar melhor. E aí eu vou começar a interagir então com o Express, vou começar a instanciar o Express. Então, const Express é igual a require Express. Então, vou criar app invocando o Express, invocando a função que o required Express retornou. E aí eu vou fazer um app.listen na porta 3000. Isso aqui é o mínimo, isso aqui é o básico que você vai ter. Tanto que se eu fizer o seguinte, node server, só isso, né? E eu vier aqui no meu navegador, eu já tenho uma resposta. Foi cannot get barra, sim, mas o servidor já está em pé, tá? Muito bem. Continuando agora, o que vai acontecer? Eu poderia vir aqui e começar a definir a minha API. Por exemplo, app.get, e aí a gente está definindo uma API relacionada com um blog. Então eu vou ter lá o /posts, que vai ser uma função que tem request response, e aí eu vou começar a lidar com isso. Mas se você parar para pensar, não faz muito sentido escrever todo o código da aplicação no mesmo lugar, né? Então, o que a gente vai, de certa forma, fazer aqui? A aplicação ela é refatorada constantemente, as camadas vão se definindo, as responsabilidades vão se consolidando, tá? Então, por hora, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar essas rotas num arquivo específico. Então, vamos aqui para o route, vou criar um arquivo. Aí você vai definir o padrão que você acredita que é mais válido dentro do teu projeto. Eu vou chamar de posts route.js, chama do nome que você acha melhor, tá? E aí é dentro dele que eu vou definir todas essas rotas, tá? Então, novamente, Express, require Express. Bem, só que como eu não vou instanciar o servidor aqui, eu vou ter que fazer uma coisa que é criar um roteador, um router, tá? Então, para isso, express.router, invoca a função, e aí esse router vai ser retornado a partir desse módulo. Então, basta fazer module.exports é igual a router. Pronto. Isso aqui me dá a habilidade de distribuir essas rotas em arquivos diferentes
para que você possa ter uma organização melhor no teu projeto. E aí é aqui dentro que eu vou fazer, ó, router.get. Então vamos começar a definir a interface mais básica dessa API. Então eu tenho um post, né? Um ou mais posts, na verdade, sendo retornados a partir de um get. Né? O que mais eu vou ter? Eu vou ter um post específico sendo retornado. E aí a gente então entende que o método get serve justamente para a gente fazer a obtenção de um recurso da nossa API. Olha o padrão que eu usei aqui. Ó. Se for /post, são todos os posts. Se for /posts/id, é um post só. Aí aqui a gente tem algumas conclusões, né? Poxa, você usou um termo no plural, isso é obrigatório? Não, você tem que se referir, como a gente falou no episódio passado, onde a gente fez uma introdução ao REST, né? Eu tenho que me referir a um recurso. Se precisa estar no plural, eu gosto de usar no plural, mas você não é obrigado, tá? Só tenta não variar tanto esse nome, tá? É post aqui, posts lá, tá bom? Que mais? Se eu quiser criar, então eu já estou trazendo semântica. Antigamente, na versão 0.9, que foi a primeira versão definida do protocolo HTTP, isso aí tem muitos anos, isso aí foi em 1991, você só tinha método GET. Porque a web servia somente para distribuir documentos, também chamados de páginas, dentro de um contexto bem acadêmico, dentro de um laboratório, que foi onde a web foi criada. Tá? As versões subsequentes, entre 91 e 95, sendo lançado já mais para 96, né, a versão 1.0, ela já trazia inúmeros outros métodos, entre eles o método POST. Qual é a semântica do método POST? Ó que ficou até engraçado, eu vou fazer um post para posts. Né? A semântica é a criação desse recurso. Tá bom? Eu vou criar um novo recurso chamado POST. E aí a gente tem mais dois, que é o PUT. Então, eu vou fazer uma alteração nesse recurso, logo eu tenho que dizer quem é o recurso, então, /id. E aí eu tenho também o delete, que obviamente vai servir para a gente deletar. Então aqui a gente tem aquele CRUD básico, né? O create, o read, o update e o delete, né? com outros nomes, mas é isso que a gente está fazendo. Tá bom? Então, é essa API que a gente vai desenvolver hoje, que a gente vai testar, que a gente vai fazer funcionar. Tá? E aí, dentro de cada um dessas rotas que a gente está definindo aqui, ó, dentro de cada uma delas, a gente vai fazer o quê? Eu vou ter, eu vou até criar uma função assíncrona aqui, eu vou ter uma request, uma response, ó, tá bom? E aí aqui dentro a gente vai então fazer a definição do comportamento de cada uma delas, com quem ela deve interagir, que dados eu devo extrair dessa requisição e quais eu devo devolver na resposta. Essa é a responsabilidade da camada route. Muito bem, o que a gente vai fazer agora? Ó, vamos dar uma testada nisso. Né? Então, eu tenho aqui a minha response e eu vou fazer o seguinte, ó, has.end, eu vou encerrar essa response, né? E eu vou ver se eu recebo ela do outro lado. Obviamente, se eu reiniciar aqui a minha aplicação e eu der um refresh aqui, eu não vou ter nada porque eu não conectei essas duas pontas, né? Então agora vem uma questão bem importante para a gente, que é justamente como é que eu faço para usar essa rota que eu defini dentro da minha instância do Express. Então eu vou usar um app.use, use usualmente é um método que define o que a gente chama de middleware. Né? E aí você pode usar uma função de roteamento, então vou fazer aqui um require e vou chamar route/posts route. Só isso. Então, equivale a ter criado tudo isso aqui do lado de cá. Né? Só isso. Vem para cá. Vamos reiniciar o nosso servidor. Beleza. Ó, vamos lá agora começar. Né? Até foi engraçado porque eu devia ter feito /posts, né? Mas só para mostrar que essa era a ideia, né? Ó, se eu fizer um /posts, ele vai dizer assim, ó, cannot get /posts. E no momento em que eu coloco isso aqui, ó,
eu já passo a ter uma resposta. E olha que interessante, se eu vier aqui e fizer response.json, retorne um JSON, e aí eventualmente aqui eu posso passar um array de objetos, onde eu tenha id1, title, imagina que o título vai ser aqui REST API métodos, né, que é o que a gente está falando aqui, contents, ó, vou botar uns pontinhos, date, new date, só isso. Para você não ficar fazendo refresh o tempo todo, se você quiser usar um nodemon, PM2, para ficar fazendo watch do arquivo pode ser útil, tá? Então você vê que eu já estou retornando esses dados pela API. Se eu inspecionar aqui o meu network, cadê o meu aqui, ó? Esse favicon é normal, o navegador tenta obter o tempo todo, tá? Então repara que tá voltando aqui já, né? Toda a estrutura da minha resposta, a minha requisição foi pedindo os posts, dizendo que é um GET, isso é automático do navegador, tá? E aí eu tenho a minha resposta dizendo, olha, o content type é application JSON, a data é essa, e aí dentro, né? Aqui, ó, eu tenho esse corpo, tá bom? Muito bem. Então, de certa forma a gente criou a estrutura inicial aqui da nossa API, pelo menos os serviços, tá? Agora é hora da gente começar a interagir com o nosso banco de dados que está do outro lado. Então, para simplificar um pouco as coisas, o que a gente vai fazer? Ó? Insert, eu até vou deixar esse comando aqui para a gente usar depois. Insert into blog.post, aonde? Title e contents, values, ó. O que eu vou inserir aqui? Mesma coisa, ó. Vou usar exatamente o mesmo texto. 3 pontinhos, date é null e o id é autoincremente. E eu não vou parar por aí. Eu vou colocar também ó, a introdução, a documentação. A gente pode ir colocando vários aí, tá? Tá vendo que está tudo sendo inserido aqui no banco de dados? Agora, o meu desafio é mostrar isso na tela. O que a gente faz agora para mostrar? Vamos lá. Bom, primeiro eu tenho que conectar no banco de dados. Você vê que aqui na minha infra eu não tenho nada ainda. Então eu vou criar um arquivo novo chamado database.js dentro de infra. Ó. Vamos lá então. E aqui a gente vai, obviamente, usar a conexão que a gente já tem com o nosso banco de dados. Então, eu vou pegar aqui o pgpromise, então vou fazer um require aqui em pgpromise, ó, que foi a biblioteca que a gente escolheu para usar para fazer a conexão com Postgres. Além disso, eu vou, então, instanciar aqui o meu banco de dados, database é igual a pgpromise, vou passar um objeto de conexão, super simples, tá? Qual é o usuário? Postgres. Isso são usuários padrão, tá? O password é vazio, não use isso em produção, aliás, tá? Host, localhost, port 5432, porta padrão também. Eu tô com o meu banco de dados rodando aqui, tá? Um Postgres versão 12. Database é blog, que foi a database que eu criei previamente. E tá bom, assim, eu acho que com esse mínimo aqui já deve funcionar. Module.exports e aí aqui nesse exports a gente vai pegar esse database e vai retornar, porque é essa instância que eu vou usar para mandar os comandos, né? Bom, feito isso, você vê que o meu nodemon já está ativo, aqui já está restartando a aplicação automaticamente, né? E aí eu tenho uma opção que é, eu poderia de repente fazer aqui um database require, né? Infra database, mas voltando uma pasta, né? Faz sentido? Não é responsabilidade da camada de roteamento acessar a base de dados diretamente. Longe disso, longe disso. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui em Data, tá? Aqui em Data, um arquivo chamado PostData. Em PostData eu vou interagir com a base de dados, eu vou restringir a responsabilidade dessa camada a isso. Eu vou fazer um exports getPosts, olha que legal,
Você pode usar Module Export, você pode usar Export. Estou usando CommonJS, não estou usando o S6, os módulos do S6, fica a teu critério, tá bom? É uma função. Não definimos ainda de que blog pertence esse post, então não tem parâmetro, não está autenticado, está muito simples. Tá? E eu vou fazer um return falando assim, ó, database. Faça uma query que é asterisco, select asterisco from blog.post. Só isso. Simples, tá? O que a gente vai fazer agora? Bom, eu poderia vir aqui no meu route e acessar os dados diretamente. Só que eu poderia estar atravessando algumas camadas. Então, eu vou usar uma camada chamada de service no meio do caminho, porque ela vai agregar um pouco de composição de, eventualmente, comandos que vão ao banco, regras de negócio, para que a gente tenha uma camada com uma responsabilidade um pouco diferente, um pouco mais relacionada a negócio. Tá? Então, é o Post Service. Você vê que eu estou criando uma aplicação bem estereotipada, bem orientada a recurso. Tá? E aí, olha que legal. Eu vou basicamente pegar Posts Data, Require, volto uma pasta, navegação orientada a pastas. Né? Eu entro em Data, pego Posts Data, eu vou fazer um exports.getPosts, é uma função que vai fazer return posts data get posts. Só. O que eu vou fazer agora aqui na borda, na fronteira da minha aplicação? Eu vou então pegar post service é igual a require, volta uma pasta, service, post service, e aí aqui eu vou tirar e eu vou fazer const posts é igual a await, quero aguardar pelo retorno, de postService.getPosts, e aí eu vou pegar esses posts e vou devolver res.json posts. Vamos recapitular antes da gente rodar? Olha só, requisição chegou pela camada route. Nesta camada eu instanciei, né? Obtive a instância, na verdade, de um service chamado posts, pedi esses posts, aguardei, vem para cá. Mas por que você não fez aqui um async e um await? Não tem problema, porque eu tenho um return de uma promise. Então, posso fazer assim, não estou orquestrando outras chamadas. Depois, com a evolução do nosso exemplo, a gente vai ver isso acontecendo. Tá? Deleguei para posts data, estou em posts data, fiz a conexão com o meu banco de dados, acessei a minha tabela, devolvi as informações. Tá? Muito bem. O servidor já está sendo restartado. E aí, vou dar um refresh. Ó que legal. Tá vendo que ele já está trazendo do banco? ID1, ID2, ID3 e assim por diante. Então a gente já tem, de certa forma, a nossa API respondendo dados do banco. Muito bem, então para a gente fechar bem esse nosso exemplo, né, você vê que a gente exercitou todas as camadas da nossa aplicação. É engraçado esse tipo de exemplo porque ele dá um certo trabalho, porque tem muita coisa para construir ao mesmo tempo. Né? Mas você vai ver que nos próximos episódios, principalmente quando a gente implementar o get, implementar o post, implementar o put, o delete, começar a falar de status code, de documentação, de autenticação, a gente vai distribuindo essa carga de informação. Tá? Uma última coisa que eu queria trazer é justamente o teste. Né? Para que eu não tenha que abrir um navegador, ficar dando refresh, vamos começar a automatizar isso. E uma coisa interessante, eu até já falei em lives, já falei em outras séries, que a gente pode ter vários tipos de testes. Testes de unidade, testes de integração. Inclusive em termos de testes de integração, eu podia bater na camada de service, que vai ao banco por meio de data. Poderia bater só em data. Só que aqui, como a gente está falando de API, eu quero bater na API, eu quero bater na camada route para a gente fechar essa etapa. Tá bom? Então, vou criar aqui um teste chamado posts teste. Para não complicar muito o meio de campo, eu vou adotar o padrão do Jest por enquanto, né, que é, o Jest é uma ferramenta bem legal de teste. Tá? Hoje em dia eu uso o Jest em alguns projetos, em outros eu uso o Mocha com Chai, com Sinon, já usei o Jasmine. Existem várias ferramentas, Cypress. Então,
nessa série a gente vai usar o Jest. Então, criei aqui o posts test, né? Que vai ser basicamente um arquivo que vai interagir com a nossa API de forma automatizada, tá bom? O que eu vou fazer aqui dentro? Né? Eu vou definir o básico que vai ser o meu primeiro teste. Que teste é esse? Should get posts. Estou escrevendo em inglês, se você quiser escrever em português, escreve. É uma função, essa função vai fazer alguma coisa. Né? Como é que eu invoco isso? Informação importante, eu estou com o meu servidor aqui ativo. Esse teste só vai funcionar com o servidor ativo, tá? Porque é de integração. E aí, do outro lado, eu vou fazer uma coisa que é o seguinte. Eu vou invocar o Jest. Para isso, eu vou criar aqui, dentro do meu package JSON, a gente tem alguns scripts que podem ser definidos. E o script de teste, ele vai invocar o Jest. Pode chamar o Jest diretamente também se você quiser, fica a teu critério. E eu ainda vou passar mais um comando, né, instruindo o Jest que eu estou usando ele com o Node. Você pode usar o Jest também na tua camada cliente dentro do navegador, tá? Então, você tem diferentes formas de interagir com o protocolo HTTP, né? Desde a utilização de componentes como XML HTTP Request para alguns tipos de testes, onde você pode emular comportamentos com JS-DOM, depois a gente fala um pouco mais sobre isso, ou eu vou usar o Node.js aqui como environment. Tá? Bem, feito isso, o que a gente vai fazer? Olha que legal, npm test. Fiz isso, estou chamando aqui o teste, ele falou que passou, óbvio que o teste está totalmente vazio. Né? Se eu escrevesse aqui, por exemplo, expect 1 to be 2, né? Ele ia dizer que não, que 1 não é 2. Então, beleza, o que a gente vai fazer aqui agora para fechar esse nosso episódio? Vamos usar o Axios. Mas eu posso testar em termos de unidade o Express. Tudo bem, não é o meu objetivo aqui. Tá? Mas eu posso usar outra ferramenta que não o Axios. Tudo bem, não é o meu objetivo aqui. Eu quero usar o Axios para fazer uma requisição. O Axios é uma biblioteca cliente de requisições HTTP. Né? Ele faz requisições, recebe respostas, ele faz essa conexão, tanto que eu uso muito Axios no client, no navegador, para fazer as chamadas para o back-end, mas você pode também usar no back-end para fazer chamadas, não tem problema. Tá? O que eu vou fazer aqui? Ó, que legal. Eu vou fazer assim, await Axios, e eu vou chamar. Olha lá. A gente usou o Axios, aliás, na série de Vue.js. Né? Vue.js, GraphQL e Node. Está aqui no canal essa série. Então, localhost 3000, que é a porta que eu estou usando. O que mais? Call methods. Get. O que eu vou fazer com isso aqui? Eu vou pegar o response. Bom, feito isso, eu quero só te mostrar o que vem em primeiro só em response, tá? Só para a gente ir aos poucos, né? Para a gente ir aos poucos. Você vê que ele voltou 404. Ele não encontrou, ele deu um not found, tema para o nosso próximo episódio de Status Code, né? Se eu passar o /posts, olha que legal, ele vai aí já vai dizer que encontrou, né? Tá aí, voltou a resposta. E você vê que essa response, ele traz várias informações dessa response, informações em relação a headers, informações que podem ser relevantes para você, mas eu só quero data. Então, eu vou pegar só o data, repara que aqui eu só tenho a resposta agora, e aí esse data eu quero colocar em posts. Então, olha só, const posts igual. Aqui estão os meus posts. O que eu vou fazer para testar, para ver se esse negócio está certo? Então, expect posts. Aí eu venho aqui na documentação do Jest e eu vou escolher um tipo de forma de verificar se aquilo que eu retornei está correto. Né? Então, como é um array, eu posso usar, olha que legal, por exemplo, to have length, um number. Então, to have length, a gente viu que eram 3, né, lá no nosso banco de dados, então to have length 3. Rodamos,
Então ele vai verificar se o retorno foram exatamente 3. Nada impede que você comece a dizer o seguinte, ó, por exemplo, first post, hipoteticamente falando, tá? Posts, vou pegar o primeiro, né? Ó, first post. E aí esse primeiro que eu posso fazer, ó, é ID1. Então, expect first post .id to be 1. E aí você pode dizer assim, e o name dele é REST API. Cuidado que se você mudar um simples order by, você vai quebrar esse teste, né? Ele não é um teste muito bom, não. Vou testar só essas duas coisas. Depois a gente pode ver formas mais resilientes de fazer isso, né? Ó, tá reclamando aqui já que o nosso to be não foi bem assim porque era title, não era name, né? Olha lá, falou que undefined. Beleza. Então, legal, pessoal. Criamos uma arquitetura relativamente já robusta, já com camadas bem definidas, já com um simples teste de integração que vai nos garantir o trabalho nas outras camadas, né? Então você vê que do teste eu estou, obviamente, uma vez que eu tenho uma instância aqui do meu Express, eu tenho um arquivo de rotas, eu já defini, né, usando meus métodos get, post, put, delete as próximas rotas, os próximos serviços que eu vou criar. Estou focando aqui em /posts, aqui em /posts eu deleguei para uma camada chamada de service, que por enquanto não está servindo para muita coisa, ela só está delegando por sua vez para a camada data, mas ela vai sim ter regras, ter agregações, ter um pouco mais de inteligência, e aí a minha camada data vai no banco de dados. Simples, né? Você vê que é um projeto que não tem front-end por enquanto, a gente só tem aqui o server, mas nada impede também que futuramente a gente tenha. Tá bom, pessoal? Bom, então esse foi o episódio 2 da nossa série sobre REST API. A ideia é que nos próximos, então, a gente continue esse exemplo, ou seja, a gente vai continuar definindo novas rotas, novos serviços e explorando outros aspectos dessa API. Eu quero falar bastante sobre status code, eu quero falar sobre autenticação, eu quero falar sobre documentação, sobre uma série de coisas que são fundamentais para o desenvolvimento de uma API. Vou ficando por aqui. Obviamente a gente se vê nos próximos vídeos. Não deixe de se inscrever no canal, ativar as notificações e deixe seu like. A gente se vê. Grande abraço, pessoal. Valeu!